Pois é, estamos aqui com o terceiro e último bloco do seu programa de hoje, o Boletim do Esporte dessa sexta-feira, fim de semana, véspera aí de jogos pelo campeonato brasileiro, né? Da Série A, sábado, amanhã nós vamos ter 2 jogos, pela Série B hoje também vários jogos, o Botafogo, né? Botafogo joga sábado, joga amanhã. Tem jogo do Botafogo. Com o Bragantino, esse jogo é no Rio de Janeiro. E no dia 20 o Botafogo, né, vai receber o Ceará, lá no estádio Newton Santos. Bom, Fernando Antônio, como é que você vê? Primeiro eu vou falar de seleção brasileira, para a gente ter tempo suficiente. As 2 apresentações iniciais da seleção brasileira, primeiro esse jogo lá no Chile, depois com a Venezuela e mês que vem em Buenos Aires. Falta mais seriedade à nossa seleção, principalmente com relação ao regime de trabalho. Você observa que o Chile conquistou a Copa América e fez 4 coletivos antes de atuar contra a seleção brasileira. A única diferença é que o Vidal só participou de meio tempo do último coletivo porque ele tinha passado por um processo de infiltração, mas ele ficou sob o regime da comissão chilena por quase 10 dias. A seleção brasileira só fez um treino tático, porque todos os jogadores, em sua maioria, se apresentaram na véspera da partida. Basta dizer que o Daniel Alves e o Kaká só correram em torno do campo, praticamente não treinaram no trabalho de grupo. E o Brasil ainda conseguiu fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo fraquejou. E o Chile quebrou um tabu de 15 anos, vencendo a nossa seleção por 2-0. Contra a Venezuela, sinceramente, não é menosprezar o time da Venezuela. Quando eu vi em campo, parecia até que eu estava vendo Madureira. A camisa é igual. Mas nunca foi adversário para testar a seleção brasileira. O Brasil jogou muito bem, o William fez uma grande partida. Ótimo, mas vamos analisar o adversário. Nós vamos ver o Brasil nesse confronto contra a Argentina, mesmo reconhecendo que a seleção da Argentina fracassou diante do Equador jogando em casa e não foi bem diante da seleção paraguaia. Mas sempre foi um adversário de ponta, um adversário de peso e que certamente a gente vai passar a ter mais noção do que a seleção brasileira poderá obter no transcurso das eliminatórias. Fernando, teve cronista, inclusive, que considerou uma covardia a barração de Jefferson no gol depois dos 2 gols que ele sofreu diante do Chile, né? O Alisson foi o goleiro, o Marcelo Groi foi mandado de volta ao Brasil, Marcelo Groi, do Grêmio. Eu não sei, você considera que o goleiro brasileiro falhou nos gols? Não. Eu considero que a postura tática do Brasil no primeiro tempo foi uma e no segundo tempo foi outra. E o goleiro normalmente ele é cobrado porque a bola passou por ele a saco. Então, por ser o último elemento, há sempre uma cobrança enorme sobre o goleiro. Mas eu não vi nenhum motivo para ele ser barrado. Pois é. Agora, e esse jogo com a Argentina lá, não sabe se vai... O Neymar deve ser escalado. Já está em condições. Em condições. Ninguém sabe quando vai ser a apresentação dos jogadores também para iniciar os treinamentos, a não ser que sejam levados na véspera também do jogo para lá. Agora a seleção certamente já estará mais encorpada, porque independente da programação de trabalho, já se jogou 2 vezes nas eliminatórias e tem agora um amistoso em que dará para o Dunga testar a formação que ele acha ideal para ser preparada para o confronto contra a Argentina. E a Argentina, na sua opinião, também foi uma decepção com relação às 2 partidas, perdendo em casa para o Equador, embora Messi não jogando, evidentemente, e também empatando com o Paraguai em Assunção. O jogo contra o Paraguai foi até melhor, na minha opinião, do que o jogo contra o Equador, dos lances que eu vi. Da mesma forma como a seleção da Argentina esteve perto de uma vitória, ela também acabou sofrendo aí algumas jogadas de contra-ataque em que ela também poderia ser derrotada. Foi um jogo aberto, um jogo bem disputado.
Eu até acredito que houve uma evolução no trabalho da seleção paraguaia, principalmente pela renovação que foi feita depois da Copa América. E a Argentina, ela sofreu um pouquinho, até pela própria juventude da seleção paraguaia, uma vez que a seleção da Argentina é uma seleção mais cancheira, com jogadores de mais idade. Idade? Isso aí, quer queira, quer não queira, em determinado momento influencia. Principalmente quando você não tem o Messi, que é um excelente jogador. O Di Maria tentou organizar o sistema de meio campo, principalmente tranquilizando a equipe no segundo tempo, mas eu acredito que a evolução da seleção paraguaia talvez tenha sido o maior problema que a Argentina enfrentou. Muito bem. Equador vai estar com 6 pontos, né? Uruguai também, mas eu acho que, não sei, será que vão se manter nessas primeiras colocações assim? Porque ainda vão pegar também, e vão pegar a barra pesada. Mas se adiantaram, né? Com certeza, isso não tenha dúvida. Bom, só lembrando que o outro jogo de ontem, só para nós falamos aqui en passant, mas o Grêmio Porto Alegrense venceu por 1-0. O gol foi de Bressan de cabeça. Grêmio 1, Santos 0, Grêmio com 55 pontos, passou a terceiro colocado, tá? Não é? Em vez de ser no G4, ele não está no G3. Mas, Fernando, apenas para a gente completar hoje aqui o nosso programa, o assunto, a bomba que estourou à noite nos sites esportivos, né? No Lancenet, no Globoesporte.com, foi justamente a declaração à Justiça norte-americana do senhor J. Ávila, né, proprietário dessa empresa que a gente conhece, que chama-se Trafic, ele confessando que houve suborno, houve corrupção, que ele inclusive deu muito dinheiro para que, em relação à Copa América, a FIFA, e a Conmebol e a FIFA, com relação aos jogos de Copa América, Copa Ouro e até Copa do Brasil. Isso, segundo ele, desde 1991. Imagina você. Nós tivemos, na década de 80, aquele escândalo da loteria, em que até o ex-árbitro Valquir Pimentel foi envolvido, foi citado por vários veículos de comunicação, chegou até a dar algumas explicações ao público de Campos, porque logo depois ele foi dirigente... Do América. Do Goitacás. Do Goitacás também? Também, do Goitacás, né? foi. Imagina, né? Então ele aqui deu várias coletivas. Teve uma vez que foi lá para a antiga ABB, onde reuniu a imprensa para falar sobre situações ligadas a esse problema de acomodação de resultados. Eu acredito que os escândalos no futebol, eles já vinham acontecendo com muito mais antecedência do que se imagina. É claro que alguns problemas acabaram vindo à tona porque algumas denúncias foram feitas e você, ao recebê-las, passou a ter a obrigação de apurar. Exatamente. Para dar até uma satisfação à própria sociedade. Há quem fale que aquele jogo do Campeonato Brasileiro no início da década de 80 entre Flamengo e Atlético, a última partida disputada no Maracanã, o atacante Reinaldo falou em fraude. Né? O atacante Reinaldo falou em fraude. E depois teve uma denúncia de que o zagueiro Silvestre, do Atlético, que veio encerrar a carreira no americano, teria deixado o Nunes dar aquele drible na linha de fundo para provocar ali o terceiro gol do Flamengo, que deu origem ao título da equipe rubro-negra. Então são coisas que exato. A gente vai ouvindo... Há muito tempo você está E às vezes até a gente fica decepcionado de fato, como vimos agora, essa Copa do Mundo em que o Brasil tomou de 7, porque aquilo ali demonstra alguma irregularidade. Com certeza. Algum acerto provocado por alguém que tenha investido dinheiro, perfeito, com a nossa seleção, digamos, abrindo as pernas. Então a gente vai conviver sempre com várias situações desse porte e não será surpresa para mim se surgirem outras coisas. Muito bem, minha gente. Bora, nós vamos encerrando por aqui o seu Boletim do Esporte de hoje, sexta-feira, desejando a todos um feliz final de semana, tranquilo. Não é? Vocês que querem ir à praia, curtir aí o
o calor e tal, mas devagar, com aquela velha história, né? Se você beber, leve alguém que dirija também, que não beba, porque a sua vida é muito importante. E nós teremos um novo encontro segunda-feira, se Deus quiser, aqui na Terceira Via TV, sempre às 13h30. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Boa tarde. Pai Bob.